Olá para você que está assistindo aí, sejam muito bem-vindos ao canal Os Cabreiras. Eu sou o Pedro Cabreira e serei o mediador desse nosso papo de hoje. Estamos aqui com o meu irmão Lucas Cabreira, mestre em Direito pela USP, e esse é o meu pai, professor Cabreira, teólogo e mestre em Educação. Se você gostar do nosso vídeo, por favor, compartilhe. Nosso canal tem o objetivo de debater alguns assuntos que achamos importantes, então siga a gente no Instagram e mande as suas sugestões de temas. Não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal e clica aí no sininho. Ok? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, o tema de hoje é como ler a Bíblia sem ser enganado. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que será feita pelo meu irmão Lucas. Lucas, pode fazer a primeira pergunta aí. A Bíblia não é um texto comum, né? A Bíblia não é um livro de romance, não é um livro técnico, enfim. É um texto sagrado, né? É o texto sagrado dos cristãos. Então, como texto sagrado, eu acho que ela tem algumas características próprias, né? Então, assim, não é qualquer tipo de texto. Então, o que eu acho que eu queria dar o pontapé aqui dessa conversa é nesse sentido. Tá, a Bíblia é um texto sagrado, mas qual que é a diferença dos outros textos sagrados? Por exemplo, o Alcorão, enfim, qual que é a característica da Bíblia que diferencia dos outros textos sagrados? Ok. Bem, vamos lá. Boa noite, então, a todos vocês. Já é noite, né? Obrigado por estarem conosco, fazendo parte aí com os meus filhos, discutindo esta questão. Eu gostaria de começar lembrando um pouquinho, já chego na pergunta que o Lucas fez, sobre a diferença entre a Bíblia dos cristãos e o texto sagrado dos muçulmanos, né? Que são dois textos sagrados para essas duas religiões. Então, eu quero começar lembrando o seguinte. Em 18 de novembro de 1978, e é uma data que eu me lembro bem, porque eu estava na Faculdade de Teologia, eu me lembro que nesta data, na Guiana Francesa, na cidade de Johnstown, o reverendo Jim Jones formou uma grande comunidade. E ele convenceu essas pessoas, essa comunidade, a se suicidarem, né, tomando um determinado líquido que ele distribuiu para todas as pessoas. Conclusão, o reverendo Jim Jones, naquela época, ele assassinou 909 pessoas, sendo que 304 pessoas eram crianças. Então, foi um assassinato terrível naquela época, e é interessante que o próprio reverendo Jim Jones não bebeu aquela poção, né? Ele esperou todo mundo morrer e depois ele deu um tiro na cabeça. E, bem, para a comunidade mundial, ficou a ideia de que isso era uma comunidade cristã, né? Uma comunidade evangélica. Então, foi um grande equívoco histórico, na verdade, um assassinato cometido em nome da fé cristã. Mas, obviamente, todos sabem que isso foi um grande equívoco, uma grande deturpação. Mas, desde aquela época, a gente tem visto o cometimento desse chamado, então, equívocos, né? Equívocos em nome da fé cristã. Hoje em dia, e eu não quero, então, ficar lembrando dos vários tópicos que eu anotei, mas já chegando nos nossos dias, a gente pode ver que hoje se multiplicam interpretações bíblicas para todos os lados, e surgem igrejas em cada cantinho de uma esquina, estão surgindo igrejas chamadas igrejas cristãs, todas elas sendo formadas em nome de um tipo de teologia que é um tanto estranho para as pessoas que estão mesmo na sociedade. Então, em nome de uma teologia inventada,
como sendo cristã, estão surgindo aí diversas igrejas apartadas da verdadeira chave hermenêutica do projeto cristológico. Então, é uma preocupação muito grande, porque, no final das contas, a população em geral já não sabe mais quem são os cristãos e quem não são, né? E nós queremos, então, com essa conversa, ainda que breve, conversar um pouquinho exatamente sobre isso, né? Diante dessas diversas e múltiplas interpretações bíblicas e diante dessas diversas igrejas, todas elas se denominando cristãs, né? Como a gente ter, então, segurança em ler a Bíblia, entender a Bíblia, né, de uma maneira segura, sem que a gente seja enganado por qualquer uma dessas supostas teologias contemporâneas. Então, eu quero, nessa conversa, chegar um pouco mais perto, na direção de fazermos uma teologia mais saudável diante desse fenômeno que é tão complexo. Então, pensando, então, no livro dos cristãos, todos os cristãos adotam a Bíblia Sagrada como seu texto básico, como um texto inspirado. Isso é uma característica das culturas religiosas, principalmente as culturas religiosas antigas. E a Bíblia não deixa de ser um livro religioso antigo, né? Na antiguidade, nós devemos lembrar que, normalmente, os textos sagrados e mesmo os textos jurídicos, eles eram criados, e o Dr. Lucas, aí, meu filho, ele pode confirmar isso comigo, né? Os textos antigos legais, normalmente eles procediam de divindades, como é o caso, por exemplo, do Código de Hammurabi, né? No início do Código de Hammurabi, esse rei babilônico, lá do século 17 a.C., muito antigo, né? Ele diz: eu estava no palácio e Anu e Bel, que são dois deuses babilônicos, me procuraram. E eles, então, se incorporaram a mim e me deram a lei, e ele, então, ditou a lei, né, incorporado por essas divindades. Então, o primeiro ponto é esse: os textos sagrados antigos e os textos legais antigos, eles sempre são construídos via inspiração divina. Então, o Alcorão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, foram construídos nesse modelo cultural, né, como um livro inspirado por Deus e ditado para que os homens escrevessem. Então, esse livro dos cristãos, que nós chamamos de Bíblia, que na verdade é um termo usado para o conjunto de vários livros, né, é um livro que pode ser lido de várias maneiras, por vários enfoques. Você pode ler a Bíblia hoje como um cristão sincero, você pode ler a Bíblia como um cristão não tão sincero, um ateu pode ler a Bíblia, um historiador pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, e qualquer pessoa pode ler a Bíblia dentro do seu enfoque particular, seja ele científico, seja ele um enfoque místico, né? Nós vemos hoje muitas pessoas lendo a Bíblia com um enfoque místico, extremamente místico, né? Até mesmo dentro das comunidades religiosas. Eu me lembro que antigamente, hoje já não mais, mas antigamente muitas pessoas tinham em casa uma caixinha chamada caixinha de promessas, né? Essa caixinha de promessas era uma série de versículos bíblicos em que a pessoa cada dia tirava um versículo e lia, né? Então, isso é uma espécie de horóscopo cristão, né? Então, os ateus pegam os jornais e leem os horóscopos, e os cristãos pegam a caixinha de promessa. Então, é uma coisa muito esquisita esse tipo de coisa, né? Eu acho que uma coisa muito preocupante são as pessoas que têm lido a Bíblia para obter lucro financeiro, né? Ou seja, a leitura da Bíblia sobre o enfoque da fé como um produto a ser vendido. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu fazia pesquisas da área de ciência da religião, eu fui a uma igreja neopentecostal.
não vou dizer o nome porque não é o nosso interesse denegrir nenhuma igreja aqui, e sim discutir a questão. E numa certa altura do culto, o pastor então propôs o seguinte, que ele iria então orar pelas pessoas. E aí ele disse assim, quem tivesse 10 mil reais, que viesse à frente, que ele iria fazer uma oração de 10 mil reais, que era uma oração muito poderosa. Não foi ninguém. Logo em seguida, ele ofereceu uma oração de 5 mil reais. Também não foi ninguém. Na sequência, ele ofereceu, então, uma oração de 2 mil reais. E como ele viu que ninguém estava indo na frente, ele, então, propôs, quem não tiver o dinheiro agora pode fazer um cheque. Naquela época não tinha cartão de crédito. E aí algumas pessoas foram lá à frente e fizeram cheques, né? 2 mil reais que receberam a oração. E aí foi baixando, oração de 1.000 reais, de 500 reais, até chegar a 10 reais, 5 reais. E aí ele terminou da seguinte maneira, ele disse assim, agora você que só tem o dinheiro do ônibus para voltar para casa, você vai vir aqui à frente, vai deixar o dinheiro do ônibus e você vai para casa a pé, porque senão Deus não vai te abençoar. Bem, na verdade, eu fiquei chocado com isso, porque claramente a oração estava sendo vendida como um produto escalonado financeiramente. Então, é muito preocupante a gente verificar esse tipo de coisa. E esse é um dos motivos da nossa conversa de hoje. Bem, voltando, me desculpem ter me estendido um pouco nessa introdução, né? Voltando, então, ao Alcorão. A semelhança entre a Bíblia dos cristãos e a Bíblia dos muçulmanos está exatamente no fato de que eles representam o livro sagrado das suas religiões. Ali está contido as suas doutrinas e eles são considerados livros inspirados por Deus. Mas há uma grande diferença entre o Alcorão e a Bíblia dos cristãos. O Alcorão, ele foi escrito por Muhammad, que é o grande profeta do islamismo. E Muhammad, ou Maomé, ele então foi até um determinado lugar, entrou dentro de uma caverna e, inspirado pelo anjo Gabriel, ele escreveu, então, na sua totalidade, o Alcorão, que é um livro decorado pelos muçulmanos. Então, o Alcorão foi escrito por uma pessoa, numa época, e ponto final. A Bíblia dos cristãos é um livro que foi escrito por vários autores, talvez mais de 40 autores, em épocas muito diferentes, em contextos culturais muito distintos, com estilos totalmente diferentes. Na Bíblia você tem livros históricos, você tem livros poéticos, você tem livros que contam narrativas, cartas, enfim, é uma diversidade absurda. E como conciliar tudo isso? É muito difícil, inclusive por conta do vocabulário e por conta da língua, né? A Bíblia cristã, ela é escrita basicamente, o Antigo Testamento em hebraico, algumas partes de Daniel, de Esdras, é escrita em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné, que é o grego popular antigo, grego que não existe hoje. Hoje o grego não é mais o grego koiné. Portanto, são 3 línguas que a gente não tem mais. E aí é difícil você conciliar. Eu esses dias estava numa farmácia e peguei um caderninho de lá e achei interessante uma expressão aqui. Imagine que alguém te procure e te chame de bombom de alho, né? Chega, como está você? Você é meu bombom de alho. Bem, eu fiquei pensando nisso, falei, será que isso é um elogio? Não é. Para um maranhense, o bombom de alho significa uma pessoa insuportável, né? Mas para mim, que sou paulista, eu acharia até uma coisa muito elegante. Ai, que bacana, deve ser alguma coisa bacana, né? Um elogio. Então, vejo que hoje mesmo, algumas palavras para um paulista pode ser um elogio, mas o maranhense sabe que não é. Então, veja, você está percebendo que se hoje em dia as palavras têm conotações diferentes, imagine nós entendemos as conotações de um livro que foi escrito por várias pessoas
em vários estilos, em várias línguas, em várias culturas. Entendeu? Então, há uma dificuldade muito grande de se entender hoje a Bíblia por conta desses distanciamentos. Outra coisa que merece ser lembrada aqui nessa introdução é o fato de que nós não temos os originais dos textos bíblicos. Não existe o original do livro de Mateus, de Marcos, as cartas de Paulo. Esses originais se perderam, porque eles eram escritos em papiros. O que nós temos é uma série de cópias que foram sendo copiadas, e obviamente você sabe que quando a gente copia uma coisa, nem sempre a gente consegue copiar exatamente o que está escrito. Então, esse se tornou um grande problema. Por exemplo, nós temos dois tipos de oração do Pai Nosso. Um que é feito pelos católicos e um que é feito pelos protestantes. No Pai Nosso dos protestantes, a gente vê esses cristãos irem até o final e ter um pequeno prólogo, né? um pequeno final que os católicos não fazem. Né? Os protestantes dizem, no final, umas palavras que o católico não fala. Então, quem estaria certo? Qual é a versão correta? Né? É a versão católica ou é a versão protestante? Né? No final, a gente deve falar como dizem os protestantes ou como dizem os católicos. Veja que é um problema. Né? Isso pode ser resolvido. Se tivermos tempo, vou explicar isso para vocês. Vejam outro problema, que eu estou como exemplo. Falando da oração do Pai Nosso, nós temos a oração do Pai Nosso que está em Lucas e uma em Mateus, e elas têm divergências. Qual é a certa? Qual é a errada? Bem, por que eu estou dando esses exemplos? Para justamente a gente lembrar que, principalmente o Novo Testamento, nós temos várias versões, várias cópias de cópias, vários manuscritos do mesmo texto. E algumas vezes é utilizada uma versão, outras vezes é utilizada outra, como é o caso do Pai Nosso. Né? Os católicos usam uma versão vinda de alguns manuscritos, os protestantes usam uma versão vinda de outros manuscritos. Então, na verdade, a gente tem que tomar consciência de que não há uma realidade certa ou errada, e sim há uma limitação literária diante desse problema, tá certo? São heranças que a gente tem de tradições culturais de textos. Um escreveu de um jeito, outro escreveu de outro, por isso nós temos essas diferenças na nossa tradição cristã. Vocês viram que a Bíblia não é fácil de ser compreendida. A Bíblia significa muitas coisas, mas eu tenho convicção, para a gente encerrar, eu acho que já me estendi demais, eu tenho convicção de que há algumas coisas que a Bíblia não é. Tem? Não é. A Bíblia, ela não é um livro de história. Bem, é preciso a gente ter clareza a respeito disso. A Bíblia, ela não é um livro de ciências exatas, tá? Nós temos, por exemplo, na Bíblia, 2 genealogias de Jesus. A genealogia de Jesus que está em Mateus e a genealogia que está em Lucas. Se você pegar as 2 genealogias, você vai ver que elas não batem. Uma é diferente da outra. Logo, fica aquela questão. Se tomarmos as 2 genealogias como livros históricos, nós vamos ter o problema. Nós temos que decidir por uma ou por outra. Se uma estiver certa, a outra automaticamente estará errada. Isso significa dizer que existe uma parte da escritura da Bíblia dos cristãos que está errada, né? Na verdade, não é essa a explicação é outra. As genealogias, elas foram escritas por tradições diferentes, por grupos diferentes, com intenções diferentes. Então, o que interessa nas 2 genealogias de Jesus não é saber se aquilo está cientificamente comprovado, historicamente definido, mas sim entender o que o texto está dizendo ao citar que Jesus foi pensado por Deus
né? E desde o início até chegar à sua encarnação. Então vejam que a Bíblia não é um livro histórico, não é um livro de ciência. E todas as vezes que nós tomarmos a Bíblia como um livro de história ou como um livro de ciência, nós estaremos incorrendo um risco muito grande. Outro problema é ler a Bíblia como se fosse um telefone sem fio. Vocês lembram dessa brincadeira, telefone sem fio? Uma pessoa falava alguma coisa, se dizia para o outro, dizia para o outro, dizia para o outro, depois chegava lá no fim, a pessoa escutava alguma coisa totalmente diferente daquilo que foi falado no primeiro lugar. Isso chamar telefone sem fio era uma brincadeira. Às vezes a Bíblia é assim. Alguém diz uma coisa, o outro diz alguma outra coisa, acrescenta mais alguma coisa, depois outra acrescenta mais. No final das contas, a escritura fica desvirtuada. Outra coisa que a Bíblia não é um repertório mágico. Tá? Algumas pessoas... Lembram Eu tive conheci uma pessoa que ela era viajante, ela dizia para mim assim, eu estou sempre protegido. E eu perguntei, nossa, que bacana, por quê? Ele disse assim, é porque todas as vezes que eu viajo, eu levo uma Bíblia dentro da minha mala. E eu falei, mas você lê a Bíblia? Eu falei, não leio, mas eu levo ela. E ela me protege. Então, essa Bíblia desse cidadão está sendo tomada como um amuleto, né? E a Bíblia não é um amuleto, né? E não tem nada relacionado com um amuleto. Então, algumas pessoas tomam a Bíblia por aquilo que ela não é, né? Uma solução mágica para os seus problemas, não é. Às vezes eu fico pensando naquela lenda, né, da lâmpada de Aladim. Às vezes a Bíblia é tomada para as pessoas como se fosse a lâmpada de Aladim. Você esfrega e obtém um desejo. A Bíblia não é isso, né? E, finalmente, eu gostaria de terminar comentando, então, introdutoriamente sobre o que é o texto dos cristãos, né? Lembrando que não é a Bíblia um manual de autoajuda, tá bem? Não é um manual de autoajuda. A Bíblia é um lugar para nós encontrarmos toda a história do cristianismo, né? Então, na verdade, se tomarmos a Bíblia como autoajuda, nós estamos igualando a Bíblia a um monte de livrinhos que tem aí em aeroporto, de autoajuda, 10 passos para a felicidade, ou 10 passos para ser santo. Cuidado, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Um dos reformadores protestantes, Martinho Lutero, ele falava a respeito da Bíblia, ele dizia que a Bíblia está relacionada com duas coisas. E, em latim, ele diz orare et labutare, ou seja, a Bíblia é para ser encarada como alguma coisa fruto da oração e do trabalho. Portanto, eu encerro aqui lembrando que a Bíblia ela não é um livro simples, não é um livro fácil de se ler, e ultimamente nos deixa preocupado, porque a Bíblia tem sido usada para justificar uma série de coisas que não batem com aquilo que está no cristianismo histórico. Eu espero que eu tenha... Pai, Oi. Precisa estudar teologia para interpretar a Bíblia ou não? É uma ótima pergunta. Com todas essas colocações que eu fiz, pode parecer, né? Então eu não tenho condições, eu não tenho recursos para ler a Bíblia, né? Mas não é bem assim. Gostaria que você imaginasse, eu vou fazer uma ilustração, talvez seja boa essa ilustração, imaginar a Bíblia como se fosse uma cozinha ou um restaurante. E nessa cozinha, nesse restaurante que é a Bíblia, nós vamos encontrar diversos pratos, né? E nessa cozinha você tem os ingredientes para fazer os pratos, tem pratos mais simples, pratos que até eu faria, fritar ovo, arroz, feijão, né? E um bife. Eu acho que eu faço, não tenho certeza se eu consigo. Mas é um prato simples. Há coisas na Bíblia que são fáceis, como esses pratos simples. Mas existem pratos na culinária internacional que são muito complexos, muito difíceis de serem feitos. Então, eu diria para você o seguinte: os pratos simples,
que são as coisas mais fáceis da Bíblia e são as essenciais. É possível serem conhecidas por qualquer pessoa que saiba ler, escrever e tenha um pouquinho de boa vontade. Agora, se você quiser se aprofundar mais, buscar pratos mais complicados, aí sim seria necessário a teologia. Mas para o básico, não. Eu acho que qualquer um pode ler e interpretar a Bíblia com um pouquinho de sinceridade e humildade. O que ocorre é que nós estamos envoltos aí num livro com muitas palavras diferentes, muitos contextos diferentes dos nossos, uma cultura antiga, línguas diferentes, significados culturais diferentes, e a gente tem que ter atenção para isso. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, escreve para Onésimo, para Filemon, sobre Onésimo, que era um escravo, Paulo pede a Filemon que liberte o seu escravo. Então, você vai encontrar no livro de Filemon, mais ou menos, o apóstolo Paulo dizendo assim, por ti, meu irmão, as entranhas dos santos são recriadas. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e tu, Filemon, toma o escravo e recebe-o como se fosse as minhas entranhas, os meus intestinos. Ora, como é que você pode traduzir isso? Isso é uma tradução da Vulgata Latina, né? Como é que você pode traduzir Paulo falando assim, olha, recebe-o como se fosse as minhas entranhas? Isso vem da cultura daquela época. A palavra entranha, no grego, ela tem um valor metafórico. Ela também significa o centro das emoções, a vida, a compaixão, o coração. Então, quando Paulo diz, recebe Onésimo como as minhas entranhas, ele está dizendo, recebe ele como se fosse eu mesmo na minha intimidade, né? E quando ele diz, irmão, as entranhas dos santos são recriadas por você, ele está dizendo, olha, você está animando as pessoas se você fizer isso. Você viu como é complicado? Né? É uma palavra que tem um significado que a gente não faz a menor ideia. Então, é preciso fazer essa adequação, muitas vezes, do texto bíblico em relação à interpretação dos dias atuais. Então, imagine um pastor na igreja pregando e explicando que entranhas é sinônimo de amor, de coração, né? E aí alguém vai, digamos assim, fazer um pedido de casamento para a noiva naquele dia, que ouviu esse sermão, e ele vai dizer, eu te amo como as minhas entranhas. Bom, ele está sendo bem bíblico, mas a noiva não vai entender muita coisa. Então, é necessário estudar teologia para interpretar a Bíblia? Não. Necessariamente, se você souber ler, escrever, tiver alguma humildade, tiver algumas regrinhas que eu vou falar para você daqui a pouco, se tivermos tempo, é possível tranquilamente entendermos a Bíblia. As partes mais complicadas ficam, então, para a teologia, mas nós temos recursos para isso. Acho que eu respondi a pergunta, né? Me desculpe se eu estou esticando muito. Sim. Oi. Então, eu queria ainda colocar uma coisa aqui, porque eu entendi essas peculiaridades da Bíblia, né? Tudo isso que você colocou, né? Quer dizer, a peculiaridade de não ser um texto só, de ter vários autores, diferente do Alcorão, a questão da gastronomia, tem coisas mais simples, coisas mais complexas, mas, por exemplo, especificamente essa questão das entranhas, né? Aí que me deixa com mais dúvida ainda. Quer dizer, eu entendi que tem o arroz com feijão, mas o grande problema é justamente quando não é o arroz com feijão, né? Por exemplo, uma coisa essa situação das entranhas, né? Tudo isso é um aprofundamento do conhecimento do que está escrito ali, que, por exemplo, eu não tenho, a maioria das pessoas não tem, né? Então,
isso eu entendi. Não é necessário fazer teologia. Mas e quando a gente chega nesses pequenos pontos, né? Eu acho que é aí que nasce, vamos dizer assim, a pedra de tropeço, né? É aqui que a gente pode começar a se enganar ou ser enganado por pessoas que também não sabem e estão se fazendo de que sabem, né? Estão com uma pose de que sabem. Então, como que a gente faz? Quer dizer, como que a gente lê a Bíblia sem ser enganado? Como que a gente identifica quando as pessoas estão tentando nos enganar? Assim? Quando a pessoa está falando de entranha, mas não é entranha física, né? Igual você estava dizendo, dos intestinos, mas ela está querendo dizer alguma coisa propriamente dita. Ou seja, como é que a gente faz? Quais são esses passos, então? Acho que seria legal falar um pouco disso, né? Lucas, exatamente. Então, foi bom você... Lembrando da gastronomia ainda, vamos entender, é muito melhor você fazer os seus próprios pratos do que você pegar dos outros, né? Porque os outros vão usar os temperos deles e assim por diante. Então, muita gente é enganada hoje porque certos representantes de doutrinas pseudo-teológicas e cristãs inventam uma série de coisas como sendo bíblicas e carrega muita gente nessas doutrinas que, na verdade, são heréticas, né? Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, o melhor seria você sempre tentar produzir as suas próprias convicções, tá bem? René Descartes, que é um pensador do século XVI, XVII, ele deixou uma dica muito interessante. Ele disse, olha, duvide de tudo, né? É a dúvida metódica. Isso é um grande conselho para nós. Duvide de tudo que você ouve. Não acredite em nada do que você está ouvindo. Em que sentido? No sentido de não ser levado, muitas vezes, emocionalmente, não ser levado, às vezes, por uma conversa que parece muito convincente. Sempre que você ouvir qualquer coisa sobre a Bíblia, duvide, vá conferir, vá verificar, tá bem? É óbvio que você pode conversar com pessoas da sua confiança. Não sei, às vezes você tem um parente que conhece um pouco mais da Bíblia, discuta com ele. Às vezes você tem um sacerdote, um padre ou um pastor, que você tenha confiança verdadeiramente nele, saiba que ele não é um enganador, ele pode ser uma pessoa que pode te ajudar. Irmãos, pessoas conhecidas, que têm um conhecimento maior, podem te ajudar. Nada impede de você buscar essas pessoas. Mas no Brasil, você ouve por aí essa expressão de que todo brasileiro é um técnico de futebol, não é verdade? Mas, na verdade, não é só isso. Todo brasileiro é técnico de futebol e é um teólogo amador. Todo mundo dá pitaco sobre coisas da Bíblia, não é verdade? Pode perguntar para qualquer... Ela pode ser um ateu, pode ser um historiador. Sempre as pessoas têm uma opinião sobre a Bíblia. Então, é preciso tomar cuidado com quem fala, quem está falando para você, o que ele está falando. Então, sempre desconfie e vá perguntar. Diretamente à sua resposta, Lucas. Assim como você sabe, você é um jurista, você sabe que para o exercício do direito é necessário que sejam seguidas certas regras, né? Você não pode fazer uma ação judicial de qualquer maneira, existe uma regra, né? Uma sequência, existem instrumentos que você tem que seguir, como o Código Penal, Civil. Assim também, a leitura da Bíblia, ela precisa de um apoio metodológico. Qual é esse apoio metodológico? Onde se apoiar para não ser enganado? Eu vou dizer rapidamente que existe um tripé teológico que pode te ajudar muito a você não cair em nenhum engano sobre a interpretação bíblica. Esse tripé é formado por 3 grandes ferramentas: a exegese, a hermenêutica e a homilética. Brevemente vou explicar. Bem, o que nós estamos falando, Lucas? Nós estamos falando que existem mecanismos, recursos para não ser enganados sobre as coisas da Bíblia. E eu estou dizendo, existe um recurso
que até é acessível a pessoas que não sejam teólogos, que é esse tripé teológico: exegese, a hermenêutica e a homilética. Vamos lá. O que é a exegese? Exegese é uma palavra que vem do grego, significa colocar as coisas para fora, ex, para fora. Então, a exegese é a arte de explicar um texto bíblico, ou um texto qualquer. Imagine, ó, uma folha, né? Peguei uma folha aqui. Tá vendo? Tem um texto, né? Estão vendo aí? Tem um texto. Imagine que eu dobre esta folha. Dobrei. Você vê o que está aqui dentro? Já não vê mais. Imagina que eu dobre de novo. Dobrei outra vez. Menos ainda, né? Dobrei uma terceira vez. Menos ainda. Como é que eu faço para saber o conteúdo deste bilhete? Ora, é muito simples, né? Basta que você abra, né? O que é essas dobras? Essas dobras são chamadas de plicas. Vem do latim. Plica. Plica é uma dobra, né? Quando você tem alguma coisa e você faz uma dobra, você dificulta o conhecimento da sua essência. Então, um papel que tem muitas dobras, ela tem muita dificuldade de encontrar uma solução, né? Então, olha lá. Explicar, ex é pôr para fora. Plicar é pôr as plicas para fora, ou as dobras para fora. O que é explicar? É pegar alguma coisa que está cheio de plicas ou dobras e a gente vai tirando as plicas. Isso é exegese, a arte de explicar o texto bíblico. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Muito simples. Estudando o texto bíblico. Vendo, então, as palavras, a etimologia das palavras, o significado das palavras, as suas narrativas como palavras, a etimologia das palavras, olhando outros textos bíblicos que são conexos, comparando uns com os outros. Desta forma, você vai analisando o sentido das palavras. E aí, então, você vai entendendo o que cada palavra significa. Isso é exegese, estudar o texto bíblico, as palavras, os parágrafos, os sentidos das palavras, tá bem? Mas isso não basta. É preciso você também estudar a hermenêutica, tá bem? O que é a hermenêutica? A hermenêutica é o estudo do contexto. Veja, então, exegese estuda o texto e a hermenêutica estuda o contexto, tá bem? A hermenêutica, então, é a arte de interpretar o texto bíblico, a arte de interpretar o texto bíblico. Vejam que a gente precisa entender um pouco as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, é uma sugestão já que nós temos para uma próxima live, tá? Pode a mulher falar na igreja? Né? Pode a mulher falar em público? Na verdade, existe um texto que proíbe, lá em Coríntios, proíbe, né? Em 2 Timóteo, proíbe a mulher de falar em público. Ora, você lê na Bíblia, está escrito claramente, textualmente, se você fizer exegese desses textos, né, você vai descobrir que lá está escrito literalmente isso mesmo, né? Ou seja, está sendo dito que a mulher não pode falar em público. O que significa isso? Significa, então, que todos nós estamos errados. Porque as pessoas que vão à igreja, às comunidades, as mulheres falam o tempo todo. Tem até pastoras. Bem, vejam como é complicado. Então, só a exegese não explica. Mas, se você entender o contexto em que isto foi escrito, você vai entender melhor. Então, vamos lá, rapidamente. Ó.
Para quem foi escrito esses textos? No caso de Corinto, foi escrito por uma comunidade que estava tendo alguns problemas. Quais eram os problemas? Existiam algumas mulheres que participavam de alguns cultos pagãos. E estas mulheres tinham determinados comportamentos. E essas mulheres, então, iam para as igrejas e queriam falar sobre as suas seitas dentro da igreja. Queriam trazer um sincretismo religioso dentro da igreja. As seitas dessas chamadas profetisas e a igreja cristã. Então, estava havendo um problema seríssimo com essas mulheres que só falavam bobagem. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, olha, neste caso, essas mulheres não podem falar. Particularmente, eram mulheres, poderiam ser homens, poderiam ser sacerdotes. Veja o que interessante. A gente começa a entender, então, que o apóstolo Paulo não está necessariamente, objetivamente, falando de uma mulher, mas está falando de uma situação de conflito dentro de uma comunidade. O que Paulo faz, então? Ele recorre a um costume judaico, né? Que é um costume hierárquico na família. A mulher submissa ao homem. Podemos falar isso em outra live, que é uma coisa complexa. Mas o apóstolo Paulo recorre a esse recurso para resolver um problema pontual, um problema cultural, um problema que está dentro daquela comunidade e é resolvido para aquele momento naquela comunidade. Ou seja, Paulo está falando, na verdade, que não é que a mulher não pode falar em público, ele está falando que todas as vezes que numa comunidade alguma pessoa começar a falar uma teologia herética, alguma coisa que é bobagem, tá? Esta pessoa deve ser silenciada pela comunidade para que ela não contamine todo mundo. Isso é uma análise do contexto. A gente está vendo a coisa acontecendo dentro de um contexto. Esse contexto só pode ser aplicado nessa situação. Em outras situações não podem ser aplicadas. Mas esse é um assunto complicado já começamos a entrar num assunto complicado. Mas então, a exegese é o estudo do texto, a hermenêutica é o estudo do contexto. E, finalmente, nós temos aí a homilética, que é uma forma para comunicar. A homilética é a arte de comunicar a mensagem. Bem, eu não tenho esses recursos todos. Se você não tem, você pode fazer alguma coisa. Ler conectado à palavra de Deus. Buscar informações. Hoje nós temos a internet. Hoje nós temos livros. Hoje nós temos recursos. Talvez se você falasse para mim há 30 anos, 40 anos, que não existia um recurso, tudo bem, mas hoje nós temos recursos. E existem sites, existem artigos, existe material na internet muito bom, que pode te orientar. Então, só seja seletivo, né? Leia conectado, leia o texto dentro do contexto. Tá? Isso até faz parte de uma leitura literária. Então, leia o texto, leia o contexto, leia os paralelos, pesquise, tá bem? Descubra as coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Moisés desce do monte com os 10 mandamentos, a Vulgata Latina diz que Moisés ele tinha 2 chifres saindo pela cabeça. E se você ler na Vulgata Latina, você vai ler lá que Moisés, ao descer do monte, apresentava 2 grandes chifres na sua cabeça. Quando foi pintado por Michelangelo a figura de Moisés e os 10 mandamentos, pode você pesquisar isso. Esse quadro de Moisés aparece Moisés com 2 chifres, né, na cabeça. E é justamente a leitura literal desse texto. Por que está escrito assim, é interpretado assim? Por causa da palavra chifre. A palavra chifre, ela, em hebraico, é escrita karan. Karan significa chifre, em hebraico, literalmente. Mas ela também significa alongamento. Ela também significa uma projeção de alguma coisa.
ela também pode significar um raio de luz, ela também pode significar alguma coisa iluminada, entendeu? Essa figura de uma extensão. Então, quando o autor escreveu que Moisés tinha 2 chifres, 2 carãs na testa, ele não está falando que tinha 2 cornos, né? 2 chifres. Está falando que tinha 2 iluminações. Ele estava, na verdade, com o rosto iluminado. Entendeu? Bem, isso pode ser explicado? Pode. Você, na internet, se for estudar o texto lá de Moisés, eu pesquisei na internet, né, a explicação desse texto, e achei a resposta, que o chifre não era bem chifre, que tinha outro significado. Então, eu não precisei da minha teologia, da minha faculdade de teologia, para explicar isso. Os textos que eu achei na internet me resolveram esse problema. Então, cuidado com os literalismos. A gente tem visto aí nas igrejas literalismos terríveis. Por exemplo, agora a gente está com o Covid. Você, se for cristão que está me ouvindo, você passaria sangue de carneiro nos umbrais da porta da sua casa? Pois tem gente que fez isso, porque leu lá no Antigo Testamento que quando o anjo negro passou para acabar com os primogênitos lá no Egito Antigo, né? Deus mandou, para não ser atacado pela praga negra, né? Mandou os cristãos abaterem um carneiro, um cordeiro, e com o sangue passar esse sangue na porta, na verga da porta. E assim conta lá no Antigo Testamento que o anjo negro da peste, quando passou pelo Egito, quando ele via o sangue na verga, ele então não atacava e não matava os primogênitos. Por isso foram mortos os primogênitos dos egípcios. Muito bem. Aí um pastor brilhante leu essa passagem e logo fez a alegoria, né? Falando que para o Covid o sangue de Jesus tinha poder e bastava o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, para evitar que você pegue Covid-19. Ora, o que o irmão fez quando chegou em casa? Ele buscou sangue de alguma coisa e pintou todas as portas de sangue. Ora, qualquer um de nós sabe que ninguém vai ser curado do Covid-19 fazendo isso. Mas isso é uma alegoria, isso é um literalismo. Isso tem sido feito ultimamente. Você lê texto bíblico e aí inventa um negócio. Os sacerdotes têm inventado coisas do Arco da Velha, e aí fica muito perigoso, né? Por exemplo, você está de mal com o seu vizinho, você abre lá a Bíblia sobre, imaginemos aí, coincidente, tem essas pessoas que falam assim, eu estou com um problema, vou abrir a Bíblia em algum lugar que Deus vai me responder. Não tem isso. Se você é uma dessas pessoas, esqueça, nunca mais faça isso. Deus não é um místico, não é um mágico, não é lâmpada de Aladim, lembra? Esse negócio de abrir a Bíblia que Deus vai responder, isso é uma grande bobagem. Isso é misticismo, isso é problemático, isso é herético. Tanto é que você pode abrir e está lá escrito, e ele foi e se matou, né? Você abre na passagem de Judas, e aí, como é que fica, né? Então, você está brigado com o seu vizinho e você quer fazer alguma coisa de mal, naquele dia você fala, Deus vai me responder. Você abre lá na história do povo de Israel, quando combateu Jericó, né? E o que o povo de Israel fez? Tocou o shofar, que era uma buzina, né? Durante 7 dias e rodeou lá as muralhas de Jericó. Depois de tocar o shofar e rodear, caiu as muralhas, não é? Então, o que você faz? Você vai lá numa loja e compra uma corneta. E aí você começa a tocar a corneta na orelha do seu vizinho por 7 dias, porque você tem convicção de que as muralhas da casa do seu vizinho vai cair, porque você está tocando a corneta como se fossem as muralhas de Eu estou contando fazendo esses exemplos meio ridículos, né,
porque eu não quero contar os exemplos que eu estou vendo aí nas igrejas, tá bem? Mas se você der uma olhadinha aí, você vai ver coisas absurdas que têm sido feitas aí em nome da Bíblia, interpretando a Bíblia. Então, como é que você não vai ser enganado? Não é muito difícil. É tão um pouquinho de boa vontade, né? Os franceses, eles têm uma expressão muito comum, que é goût de l'effort, né? Ter o gosto pelo esforço, né? E essa expressão francesa deveria estar na nossa cabeça sempre. A gente sempre quer uma resposta fácil, rápida e simples, né? Como abrir a Bíblia, põe o dedo lá e Deus vai responder. E eu quero dizer para você encerrar, que eu já estiquei bastante, dizer a você o seguinte, que esse tipo de procedimento diante da Bíblia é um engano que não vem dos outros, é você mesmo se enganando. Você tem alguma dica prática que você pode dar para a gente conseguir ler sem se enganar? Legal. Para lermos Bom, sem eu acho enganos? que a gente pode até terminar, porque já está há bastante tempo, né? Vamos terminar com essas dicas bem práticas, para que todos vocês que estão me ouvindo possam aí refletir sobre isso. São dicas bem práticas que eu vou tentar resumir para vocês. Primeiro, dicas práticas atitudinais, ou seja, da nossa atitude. Primeira dica, evite preconceitos ou achismos. Todo mundo acha alguma coisa sobre a Bíblia. Não ache nada sobre a Bíblia. Tá? Não tenha nenhum preconceito quando for ler a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, vá como quem não sabe nada. Abra a Bíblia e deixe o autor falar para você o que ele tem que falar. Não vá para a Bíblia querendo que a Bíblia fale aquilo que você quer ouvir. Vá para a Bíblia como quem não sabe nada sobre ela. E tenha a preocupação de entender o que o autor está falando para você e não aquilo que você gostaria de falar. Isso é um exercício mental, né? Ler a Bíblia sem preconceitos. O que é preconceito? É ter conceitos antes de ler. Muitas pessoas vão à Bíblia não para ler a Bíblia, mas para encontrar justificativas das coisas que você acha certo. Então, leia a Bíblia com sinceridade, deixando o autor falar para você, como se você não soubesse nada. Segundo, esteja disposto a mudar, porque não raras vezes, quando você lê a Bíblia com sinceridade, ela tem a possibilidade de mudar o seu comportamento. Então, esteja disposto a mudar. Esteja disposto a se colocar diante de um texto e encontrar melhores condições para a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas leem só os textos que gostam também. Não faça isso. Terceira coisa é andar no ritmo da Bíblia. Hoje em dia nós vivemos numa modernidade que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida. Não vou falar sobre isso, mas a ideia é de que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser imediato, tudo é flexível. Então, essa imediatez, essa volatilidade, essa coisa de que tudo tem que ser rápido, não funciona com a Bíblia. A Bíblia não é líquida. A Bíblia ela não é pós-moderna. A Bíblia é um documento para ser lido devagar, tá? Para ter tempo, para ter disposição, para ter disciplina, ler aquele texto, ver outros textos que falam sobre o mesmo assunto, e buscar paralelos, entrar na internet, analisar aquelas passagens, não acreditar em tudo que você está lendo, nem acreditar em tudo que as pessoas estão falando, tá? Leia como quem não sabe nada, mas leia como quem quer aprender diretamente do que a Bíblia diz, e não o que outra pessoa está dizendo. Essa atitude de humildade e de disciplina, de dar tempo ao tempo, é alguma coisa muito importante. Mas a maioria não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Então, aí fica difícil, né?
Então, você tem que se resolver. Se você quer conhecer a Bíblia, você tem que ter tempo e dar tempo para ela. Aí ela vai poder te instruir. Essa atitude diante da Bíblia é muito importante. E é uma atitude que não é uma atitude teológica. Se você procurar um historiador, uma pessoa que é um literato, que trabalha com literatura, ele vai te dar essas mesmas dicas. Se você ler um livro de literatura, um romance, qualquer livro de literatura, para aprender tem que ser assim, né? Devagar e assim por diante. Dicas práticas teológicas. Bem, a primeira delas, a dica de ouro, né? Traduza os textos dos originais. Essa é uma regra de ouro. Busque os textos mais originais e traduza diretamente da língua. Esse seria o ideal. Um reformador chamado Zwinglio, ele dizia que ler a Bíblia em outras línguas, que não o grego, o hebraico, o aramaico, é como beijar a mulher, tendo entre você e a sua mulher um lençol. Faz esse teste depois, se você é casado, tem namorado, beija ela colocando um lenço na frente. O Zwinglio dizia, olha, né, interpretar a Bíblia por textos que não sejam o grego, o aramaico ou o hebraico é beijar uma mulher tendo um lenço no meio. Bom, mas quem sabe grego? Quem sabe hebraico? Quem sabe aramaico? Né? Mas você pode fazer, então, uma coisa. Procure versões da Bíblia. Você tem Bíblias muito boas. Viu, pai, inclusive, o pessoal está perguntando aqui se você sabe alguma indicação de editora e tradução que seria interessante, aí o pessoal está buscando aí. Vamos lá, bem praticamente. Olha, uma Bíblia muito boa é uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia excelente. Ela tem notas de rodapé. Hã? É a que eu uso. Isso. Ela tem notas de rodapé, explicações, contexto, tradução. Isso. Bíblia de Jerusalém. E é uma Bíblia que ela, de modo geral, ela não pende para nenhuma vertente teológico-doutrinária. Ela não é uma Bíblia que ensina a doutrina católica, ela não é uma Bíblia que ensina a doutrina protestante, ela não é uma Bíblia que ensina a doutrina pentecostal, ela não é uma Bíblia que está preocupada em defender uma igreja, tá bem? Embora ela seja escrita e patrocinada por uma dessas igrejas, mas isso não influencia no texto. Então, a Bíblia de Jerusalém é, no meu modo de ver, das Bíblias em português, uma das Bíblias indicadas. A outra indicação interessantíssima é a chamada Nova Versão Internacional, tá bem? É uma Bíblia tradicional, é uma Bíblia bem usada pelos protestantes, é uma Bíblia que nasce na mesma escola, até é a que eu leio, ó, tá? É uma Bíblia que nasce no mesmo espectro das Bíblias mais tradicionais, do Almeida, revisada, mas ela tem uma estruturação linguística, por exemplo, para fazer exegese, excelente. Então, eu indicaria para vocês essas duas versões da Bíblia. Eu acho até que a versão internacional, a NVI, né? Eu acho que até tem no celular, para colocar no celular, não tenho certeza. Mas então são duas traduções bíblicas muito boas, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia na versão NVI, tá bem? Daí você pode procurar outras aí. Algumas versões são muito perigosas. Não que elas sejam erradas, mas são muito perigosas, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. É uma Bíblia que busca uma tradução bem popular, bem na nossa linguagem. Então, é preocupante você tomar essa Bíblia como principal leitura. Você pode ter, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje para você estudar,
né, para ser mais uma contribuição. Chamo a atenção para vocês para o seguinte: eu não quero fazer nenhuma crítica às Bíblias específicas de determinadas igrejas, mas algumas igrejas fazem questão de ter a sua própria Bíblia, né? E algumas igrejas, elas têm adotado versões da Bíblia muito ruins, que são versões que tentam justificar as suas doutrinas. Então, cuidado aí. Então, como dica, eu deixaria essas duas aí, porque elas não fazem alegoria. A alegoria é terrível. Lembra da verga da porta, do sangue? A alegoria é uma coisa muito terrível. Literalismos também são muito perigosos. Lembra do chifre do Moisés? Né? Então, a gente não pode ler a Bíblia e pegar um texto bíblico que tem alegoria, que tem esses literalismos, porque isso só vai prejudicar. Então, acho que essas duas versões estão muito boas. Então, pode traduzir do original? Se você puder, sim. Se você não puder, encontre uma pessoa que leia grego, pergunte para ele, peça para ele traduzir para você. Né? A segunda coisa, e método. Eu uso um método que foi desenvolvido não necessariamente nas universidades medievais da Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, nas universidades católicas, principalmente a Universidade de Paris, se desenvolveu um método chamado Quaestio Disputatio. Eu não vou falar sobre isso, mas no contexto dessa interpretação bíblica nas universidades medievais do século XIII, XII, eles procuraram, então, resolver o problema das alegorias que existiam até então. Por exemplo, uma dessas alegorias interessantes é a do livro de Jonas, que se interpretava, por exemplo, Jonas como se fosse Jesus, né? A barriga da baleia como se fosse o túmulo de Jesus, né? E o expelir da baleia de Jonas para fora como a ressurreição, porque Jonas foi expelido da baleia 3 dias depois. Então, lia-se Jonas alegoricamente como se fosse uma indicação, né, da morte e ressurreição de Jesus. Olha, isso é terrível, não tem nada a ver com o texto de Jonas. Tá? Essa alegorização, essa artificialização da Bíblia precisa acabar. E eu tenho visto isso em várias igrejas, essas alegorizações da Bíblia, produzindo coisas terríveis, principalmente, me desculpe, aqueles que acreditam, eu respeito, né? Mas, por exemplo, uma teologia que tem circulado nos meios evangélicos, pentecostais e neopentecostais, que é a chamada teologia da prosperidade, né? Que cria a ideia de que o evangelho é um produto que pode ser comprado, manipulado e dar lucro. Parece uma aplicação na Bolsa de Valores. Inclusive, se interpreta aquela expressão que Jesus diz que se você der alguma coisa, você vai receber 100 vezes mais. Já tem esse texto. A teologia da prosperidade, ela interpreta assim, que se precisa dar dinheiro para a igreja, porque se você der dinheiro para a igreja, você vai receber 100 vezes mais. Né? Inclusive, os pastores pregam isso no púlpito, dizendo assim, olha, me mostra um investimento que dá 100 vezes mais de rentabilidade. Então, o evangelho é o investimento mais rentável que existe. Isso é uma heresia. Né? Então, tome cuidado. Né? Se você quer ser enganado, se engane a si mesmo. Mas se você pensar um pouquinho, você vai verificar que isso não tem fundamento bíblico. Concorda comigo? Então, é assim. Terceiro, não fragmente o texto bíblico. Tá? Muita gente tem a sua vida calcada em pedaços da Bíblia. O versículo 5b, né? Capítulo 5, versículo 2b, né? É a caixinha de promessas. A Bíblia não é Frankenstein. Tem
tem gente que faz da Bíblia um Frankenstein. Pega um pouquinho aqui, um versículo ali, outro versículo ali, aí monta um Frankenstein bíblico, né? Bíblia não é Frankenstein, não é para você pegar um monte de versículozinho e montar a sua própria doutrina. Então, evite fragmentações, tá bem? Não faça da Bíblia um horóscopo cristão. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é alguma coisa para ser lido no seu texto, no seu contexto. É para ser lido com calma. E, finalmente, a última dica concreta que eu vou dar para você é perguntar, tá? Esse Quaestio Disputate medieval que eu falava para vocês, ele tinha uma vantagem muito grande. Ele trazia a obrigatoriedade de algumas perguntas. Então, quero terminar com essas perguntas. Para quem não conseguiu pegar nada, pelo menos consiga pegar isso que eu vou falar agora, terminando a minha fala, tá? Que é, quando estiver diante do texto bíblico, pergunte: o que diz o autor sobre esse texto? O que o autor está falando? Lembra que eu falei para você, quando você vai ler a Bíblia, vá como quem não sabe nada. A primeira coisa, pergunte: o que o autor está falando? E aí anote num caderno, e aí vai procurar outras literaturas, outras bíblias, outros artigos na internet, para ver se é aquilo mesmo que o texto está falando. Deixe o autor falar. Então, primeira pergunta: o que diz o autor? Segunda, para quem ele está falando? Lembram aquele que eu comentei o texto de Coríntios, da mulher não falar? Ele estava falando especificamente para uma comunidade. Não estava falando para todo mundo, para todo tempo, de maneira universal. Para quem está falando? Terceiro, como ele está falando? Por que como ele está falando? Porque a Bíblia ela tem vários estilos. Você pode ler partes da Bíblia que são história, partes da Bíblia que são profecias, partes da Bíblia que são parábolas, partes da Bíblia que são, inclusive, alegorias, né? Partes da Bíblia que são sagas, partes da Bíblia que são cartas específicas para determinadas comunidades. Então, pergunte: como está sendo escrito? Em que estilo? Se é uma carta, obviamente é para um determinado destinatário e não para outro, né? Depois, quando ela foi escrita? Em que contexto ela foi escrita? E, finalmente, por que ela foi escrita? Então, quem perdeu aí, ó, eu até deixei anotado aqui, porque eu sempre faço isso. Ó. Primeira pergunta: o que diz o texto? Segundo, para quem diz o texto? Terceiro, como ele diz? Quarto, quando ele diz? E, finalmente, por que ele está dizendo isso desta maneira? Pergunte-se, tá? Como se você estivesse conversando com o autor. O difícil é que o autor já faleceu, né? Então, não dá para a gente, por exemplo, chegar para o apóstolo Paulo: Paulo, é isso que você quer dizer mesmo? Não dá. Mas dá para a gente, então, procurar leituras de pessoas que interpretaram. Se tiverem alguma outra pergunta aí no canal, ou quiserem acrescentar alguma coisa, estou à disposição. O pessoal perguntou aqui como identificar quando a gente está pronto o suficiente sobre o assunto para poder propagar a palavra. Mas aí acho que seria para a gente montar uma outra live, pode ser como uma sugestão de um novo tema aí, né? Uhum. Aqui a gente está aprendendo a interpretar. Então a gente pode montar uma outra live falando sobre quando a gente está preparado para passar a mensagem, né? Porque primeiro você interpreta da forma correta e depois você passa da forma correta também. Quando é que você está preparado para casar? Você sabe, não sabe? Quando é que você está preparado para fazer prova lá na faculdade? Quem é estudante? Você sabe quando você está preparado. Você sabe quando você está pronto para casar. Você sabe. Então, não me diga que quando é que eu estou preparado? Muita gente diz: o Espírito Santo vai me iluminar, porque a Bíblia diz para a gente não ficar preocupado, que o Espírito Santo sempre vai colocar as palavras na nossa boca quando a gente for testemunhar do Evangelho, né?
Então, o indivíduo pode falar, de hoje em dia eu não leio mais nada, não falo mais nada, porque o Espírito Santo vai falar por mim, porque está escrito lá na Bíblia. Tá? Olha, não é isso que está escrito lá na Bíblia, isso é um engano. Então, isso é uma outra live que a gente pode fazer, mas eu penso que se você tiver disciplina e ler com calma e fizer todas essas indicações que a gente fez, você vai perceber que está ou não preparado. E quando você não estiver preparado para responder alguma pergunta, diga não sei. Ninguém é obrigado a saber tudo. Quando você não tem condições de testemunhar, pelo menos não faça um testemunho negativo, se você é um cristão, né? Você não sabe, não fale. Nem todo mundo é evangelista, né? Nem todo mundo sabe falar, nem todo mundo tem homilética. Tem gente que é muito preparado para outras coisas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo, ele deixa muito claro, e isso é uma interpretação exegética literal. Ele diz, tem pessoas que servem para ser educadores, tem pessoas que servem para orar pelos outros, tem pessoas para todas as funções. Deus capacita, segundo a interpretação do apóstolo Paulo, as pessoas para fazer uma série de coisas. Se você não se sente capacitado, não faça, não diga. Mas é uma live legal para a gente fazer. Até eu gostaria que o pessoal desse sugestões. Quem quiser falar, pedir para a gente conversar sobre outros assuntos, a gente vai, com muita tranquilidade, montar uma conversa. Hoje, a primeira live está meio tumultuado, mas as próximas lives serão melhores, serão mais resumidinhas. Mas mandem sugestões, a gente vai conversar. Eu já tenho 2 preparando, uma sobre a questão da explicação das várias igrejas, né? Por que tantas igrejas? Qual que é a igreja certa, afinal das contas, né? Qual que é a igreja que eu devo ir, afinal das contas, né? A outra questão, que é uma questão de muita pertinência, e eu tenho bastante interesse em trabalhar essa questão, que é complexa na Bíblia, que é o lugar do homem e da mulher. Essa questão da inserção da mulher. É um tema dificílimo, mas é um tema importantíssimo, né? Essa discussão da questão de gênero na Bíblia é muito importante, porque é uma das áreas que tem sido feitas muitas interpretações teológicas enganosas. Então, já tenho 2 sugestões. Se tiver mais sugestões, eu vou receber com muito amor, com muito carinho, e vou ter muito gosto de fazê-las. Só peço desculpas que hoje a gente esticou demais. Garanto que nas próximas lives a gente vai ser mais comedido. Isso. Aí, o Instagram está aberto também, quem quiser mandar alguma coisa lá, a gente responde, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí e envia sugestões lá pelo Instagram. O nosso Instagram é Os Cabreiras. Também deixa o like aí no vídeo. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado, pai aí, Lucas. Foi legal. E vamos para as próximas lives aí, que a gente está preparando, tá bom? Valeu, até a próxima live então, hein? Então, beleza, gente. Fique com Deus. Até a próxima também. Se alguém quiser textos, eu escrevo textos sobre esses assuntos. Se alguém quiser textos também, esqueci de falar, pode pedir texto, eu mando pelo e-mail, alguma coisa assim, textos sobre assuntos, tá bem? Legal. Tá bom? Fiquem então, com Deus. Beleza, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.